Teve um levantamento que foi divulgado com exclusividade pelo UOL e que revelou que, por falta de absorventes, 1 a cada 5 jovens de 14 a 24 anos deixa de ir para a escola porque justamente não tem absorvente. Entre as pessoas pretas com rendas de até 2 salários mínimos, o número sobe para 24%. No ano passado, o presidente Jair Bolsonaro vetou um projeto de lei que previa a distribuição gratuita de absorventes íntimos em escolas públicas para moradores de rua, para presidiárias e também outras pessoas em situação de vulnerabilidade. Com a repercussão disso, o governo chegou a afirmar que recuaria, mas ainda não houve nenhuma nova medida sobre esse assunto. E principalmente as deputadas lá no Congresso estão trabalhando para que haja o veto ao veto do presidente, né? Derrubar o veto do presidente em relação a isso. Por isso a gente conversa agora com a deputada do PSOL, a Sâmia Bonfim, que já está conosco aqui. Olá, Sâmia. Boa tarde para você. Seja bem-vinda aqui ao All News. Olá, Fabiola. Muito obrigada. Boa tarde para você e para todo mundo que nos assiste. Vai ou não ser derrubado esse veto do presidente? Como é que estão as negociações em Brasília? Pois é, Fabiola, a gente tinha grande expectativa de que pudesse ser pautado no dia de hoje, que tem uma sessão do Congresso de derrubada de vetos marcada para as 16 horas. Acontece que numa consulta prévia, né, aos líderes, a gente descobre que não há ainda um consenso para pautar esse projeto. Muito provavelmente vão ser outros 5 vetos, 2 podem ser derrubados, 2 mantidos, e ainda há uma polêmica sobre um relativo a medicamentos. Agora, é bastante indignante essa situação. Primeiro, porque no final do ano passado, o líder do governo no Senado havia afirmado publicamente que havia interesse, sim, em derrubar esse veto. Segundo, que a bancada feminina, de maneira consensual, e olha que existem muitas divergências, né? São muitas deputadas de muitos partidos, de maneira consensual, colocou isso como pauta prioritária, tanto a aprovação e agora a derrubada. E terceiro, porque o presidente Bolsonaro, quando vetou, ele utilizou uma argumentação bastante provocativa, no meu ponto de vista, dizendo que teria que retirar da saúde e da educação para distribuir mods para a população. Só que, na verdade, se trata do contrário, é uma questão de saúde pública e de garantia da educação, porque hoje, como você muito bem colocou, as jovens, 1 a cada 5 deixam de ir para a escola por falta de absorventes. É uma questão de saúde pública, porque acabam utilizando outros meios para poder conter o sangramento, papel, jornal, miolo de pão, ou mesmo um só absorvente por mais horas ou por vários dias, podendo gerar várias infecções e problemas gravíssimos para a saúde, de fertilidade, o que tem um impacto gigantesco na saúde pública, para a saúde individualmente, mas mesmo do ponto de vista dos custos, né, da saúde pública no Brasil. Isso que é uma questão de dignidade, né, Fabiola? É um assunto ainda muito tabu. Acho que se tem um lado positivo desse veto, desse imbróglio todo, é que finalmente agora a gente pode falar livremente sobre esse assunto, é algo natural da vida das mulheres. Mas tem muita E é uma gente questão de contra também, né, dignidade poder deputada? Mas mensalmente ficar higienizada, né? o que me chama a atenção é que tudo isso sendo divulgado segue ainda muita gente contra, achando que é uma bobagem. E aí fala, as mulheres ficam aí de mimimi com essa história e tudo mais. E é muito maluco, né? Porque, como você mesmo colocou aqui, não é uma questão de um grupo político, e sim, as mulheres chegaram a uma decisão, né? As deputadas de vários partidos, né? Inclusive que apoiam o presidente da República e que são favoráveis a esse projeto. Isso é muito importante. Agora, é curioso porque nessa semana o presidente Jair Bolsonaro publicou uma foto, se não me engano foi ontem até que ele publicou uma foto no Instagram. Coloca pra gente aqui essa foto. Ele com várias mulheres, foi ontem mesmo. E aí ele colocou assim, olha, o governo federal repassou em 2021 236 bilhões de reais para ação voltada às mulheres. Do valor total, 60 milhões
foram investidos exclusivamente pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. E aí no Twitter, isso aí foi no Instagram, no Twitter ele também pôs uma foto dele com Damares e colocando também todo o lado positivo que ele acha que Damares fez no governo. E aí eu queria uma análise sua, deputada, em relação à atuação do governo federal, em relação a projetos voltados às mulheres e a atuação da ministra também, dessa pasta que é a Damares Alves. Olha, na verdade, houve o pior orçamento aplicado dos últimos anos na área de direitos humanos, em especial na área de direitos das mulheres, tanto através de não empenho em políticas públicas, mas também através de declarações. Não é exagero considerar esse um governo misógino. Aliás, isso nunca foi nenhum segredo. Ele já se elegeu acionando declarações contra mulheres. Quando era deputado, fazia declarações e ataques diretos a outras deputadas, mas as mulheres brasileiras. Mas eu também, Fabiola, acho que não seja surpresa que ele esteja tentando manipular os fatos da realidade, primeiro porque é ano eleitoral, mas principalmente porque as pesquisas indicam que os maiores índices de rejeição do Bolsonaro está justamente entre as mulheres, jovens, entre negras e negros do Brasil. É uma forma de tentar disputar novamente o sentimento de muitas mulheres, inclusive, que votaram nele. A gente vê cotidianamente o aumento da violência contra as mulheres. Na pandemia aumentou muito os casos de feminicídio, de violência doméstica. A gente vê essa demanda urgente da sociedade, que inclusive vem sendo pautada em vários países do mundo, e a resposta do governo é sempre menosprezo ou tentando nos colocar como histéricas, que estão deslocadas das reais demandas da sociedade. Você não pode ignorar que as demandas de metade, de mais da metade da população, são parte constitutiva das demandas reais. A gente também fala dos problemas econômicos, sociais da pandemia. Foram as mulheres as principais impactadas, né? As que mais sofrem com a pobreza, que mais tiveram que abandonar o mercado de trabalho nesse contexto de instabilidade econômica. Então, definitivamente não é um governo preocupado com as mulheres e propaganda de marketing. As prévias das eleições não mudam os fatos, Fabiola.